Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos para mais um tempo em que estaremos meditando na palavra do Senhor, mais uma mensagem da palavra do Senhor. Só que eu quero de antemão, primeiramente, convidar você, meu irmão, a já deixar o seu like, a você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e também passar essa informação, passar esse vídeo para os seus contatos, passar esse vídeo para as suas redes sociais, que muito vai nos ajudar a crescer. O nosso objetivo é semear a palavra de Deus, e isso, para que ela aconteça, eu preciso da tua ajuda, tá bom? Vamos aguardar um minutinho agora, nós vamos passar a nossa vinheta e logo em seguida estaremos fazendo mais um momento com a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui juntos novamente. Abra sua Bíblia, se você tiver de posse dela, no livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versos, depois vamos meditar sobre essa palavra. Livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44 até o 50. Diz assim a palavra do Senhor: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo seu gozo, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, essa passagem que nós lemos aqui, ela, como muitas outras aqui nos evangelhos, ela fala sobre salvação, vida eterna, ela fala sobre o reino de Deus. E aqui Jesus faz uma parábola considerando o reino de Deus como um tesouro escondido. É realmente um tesouro escondido. E quando se fala em tesouro, nós podemos dizer o seguinte, que tesouro é algo cobiçado, é algo de extremo valor, porém oculto. Ele não é uma coisa que você encontra jogado pelo caminho. Olha o exemplo que nós temos aí, por exemplo, das pedras preciosas que existem no nosso mundo, em todos os lugares. Existem uma infinidade de pedras preciosas, de metais preciosos, como é o ouro, a prata. E essas coisas nós não encontramos com facilidade. Nós precisamos lapidar, não é lapidar, nós precisamos conhecer como ela é, e aonde nós encontramos nós temos que escavar. Normalmente essas pedras preciosas, esses metais preciosos, eles não estão expostos para você ir lá e pegar. Eu estava conversando com um engenheiro amigo meu alguns anos atrás, e ele teve uma época da vida dele que ele teve uma experiência, ele foi trabalhar em alguns lugares no nosso país, e justamente num dos lugares onde ele foi, havia um garimpo. E um dia ele, por curiosidade, ele foi lá para saber como era. Chegou naquele garimpo, conheceu algumas pessoas e pediu algumas informações. Ele não tinha intenção nenhuma de ser garimpeiro, porque ele era engenheiro de profissão, um cara formado numa faculdade, e não era a intenção dele, mas ele era curioso. E a curiosidade dele levou ele até o garimpo. Quando chegou naquele garimpo, ele começou a conversar com algumas pessoas e queria ver como é que era feito aquilo ali. Então, tanto que eles têm uma peça, parece uma peneira, mas não é uma peneira, chama-se bateia. Se não me engano é esse o nome. É onde eles vão colocando aquela terra ali em cima e vão lavando e vão girando e vão tirando as impurezas até encontrar uma pedra, uma pepita de ouro. Agora a coisa mais
engraçada que existe nisso é que nós entendemos que o ouro é uma pedra linda, bonita, preciosa, brilhante, né? Só que quando aquelas pessoas encontram aquilo ali no meio daquela terra, ela não é assim não. A pessoa tem que conhecer o ouro para ele saber que é ouro. Só depois de trabalhado, só depois vamos lá, ele é condicionado a uma temperatura altíssima, quando ele é derretido, e aí naturalmente acho que eles vão tirando mais algumas impurezas que tem ali, até ele se tornar aquela pedra, aquele metal precioso. Então não é uma coisa tão simples assim. Então quando nós falamos sobre o reino de Deus, quando nós falamos sobre o reino dos céus, nós falamos de algo assim também. Nós falamos de algo de uma preciosidade tão grande e que nós não encontramos simplesmente ali jogado na rua. Só tem um lugar onde a gente sabe que essas coisas nós passaremos em cima dela, caminhando por cima, que é quando estivermos no céu. O céu ele é com ruas de ouro, com ruas feitas em pedras preciosas. Mas aqui nessa terra, querido, quando nós buscamos por uma pedra preciosa, por uma preciosidade, nós temos que escavar, nós temos que buscar. E a Bíblia nos ensina aqui que o reino dos céus é assim, ele é semelhante a um tesouro. Então, se nós queremos alcançar o reino dos céus, nós precisamos buscar, conhecer esse tesouro, identificá-lo e fazer o que for necessário para alcançá-lo. Ele não é uma coisa que nós vamos encontrar. Aí eu vou entrar numa coisa que talvez algumas pessoas talvez até não concordem comigo. Eu quero dizer para você que não basta você estar na igreja. Não basta você ir para a igreja, você ser um crente fiel aos seus cultos, a você estar ali junto com a comunhão, é muito importante. Mas não basta somente isso. O reino dos céus, você tem que escavar para que você o encontre. E como é que você faz isso? Primeiramente, buscando pela intimidade com Deus. Nós temos que buscar pela intimidade com o Senhor, porque somente buscando a intimidade com o Senhor é que nós vamos conhecer verdadeiramente quem Ele é. Quando nós colocamos os nossos pés dentro da igreja, um dia nós levantamos as nossas mãos quando o pastor ou o pregador que estava ministrando a palavra fez o apelo no final. Aí nós nos envolvemos naquele momento emocional. Aquilo é muito gostoso, quando você sente que aquele ali é um caminho que você tem que estar seguindo, e aí você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquilo ali é apenas o começo. Agora, quando você faz parte da igreja, quando você faz parte dessa comunidade, aí você vai precisar escavar. Aí começa o teu tempo de garimpeiro. Aí você precisa garimpar esta terra aonde você está, para que você possa realmente encontrar aquela pedra preciosa que é o reino de Deus. Esta pedra preciosa que é o reino de Deus, você não vai encontrá-la com facilidade. Você precisa escavar realmente. Você precisa buscar por ela intensamente. Como? Através da leitura da sua palavra. A palavra de Deus é uma das maiores riquezas que nós temos nesta terra, e que é tão desprezada pelo homem, até mesmo pelo homem de Deus, até mesmo pelo homem que está na igreja. Talvez este povo que esteja na igreja, muitos deles precisem encontrar ainda esta pedra preciosa, que é a palavra de Deus. Esta pedra preciosa, esta preciosidade que é o reino de Deus. E o reino de Deus é um sistema, é uma coisa composta pela palavra de Deus. Ela é composta pelo Cristo ressurreto, ela é composta pela cruz vazia, e ela é composta pelo amor de Deus que está neste lugar, que vem sobre a nossa vida. Este amor de Deus que foi tão grande que mandou o seu próprio Filho para ser morto por nós. Então, queridos, nós precisamos entender que o reino de Deus é uma pedra preciosa, mas que nós não vamos alcançá-la apenas andando na superfície. Nós precisamos escavar. Nós precisamos, como se fosse um grande mar, nós precisamos mergulhar nas profundezas deste mar,
para encontrarmos esta preciosidade que é o reino de Deus. Ou seja, não basta estarmos na igreja. Não podemos pensar que estando dentro da igreja o nosso caso está resolvido. Acabou, não temos mais nenhum problema. Queridos, pensa nisso que eu vou falar agora. Principalmente os nossos jovens que estiver nos ouvindo. Principalmente as moças, as meninas que fazem parte desta grande família que um dia vai morar no céu. Uma coisa que se fala muito no nosso meio é sobre santidade. Agora pensa comigo, uma jovem, isso tanto uma moça quanto um rapaz, que ainda são castos, ou seja, nunca foram tocados na sua intimidade por ninguém, nem o moço, nem a moça. Pensa que essa sua castidade é um tesouro que está escondido. E que esse tesouro você só vai poder permitir que alguém venha escavá-lo e encontrá-lo, alguém que realmente você entenda que é merecedor disso. Assim, você vai realmente entender que estas pessoas com quem você irá se relacionar após o seu casamento, será verdadeiramente a pessoa que Deus colocou nos teus caminhos. Você já analisou e compreendeu que aquela pessoa é merecedora do teu amor, aquela pessoa é merecedora do teu afeto. Então aquela pessoa, após vocês consolidarem um casamento mediante a lei, essa pessoa será merecedora também desse tesouro que você tem escondido, que é a tua castidade, que é a tua pureza. E isso não é somente para a mulher, não, é para a mulher e para o homem, é para a moça e para o moço. Hoje em dia, na atual conjuntura que nós vivemos, na atual sociedade, é muito difícil se falar sobre esse assunto, porque a sociedade que nós vivemos hoje, ela não tem essa pureza mais. Infelizmente, essa sociedade vivida pelos homens da atualidade, pelas mulheres da atualidade, hoje não existe mais isso. Esta pureza que deveria existir, que deveria ser esse tesouro escondido, que somente aquela pessoa que sabe que aquele tesouro está ali naquele lugar, ele vai poder escavar e encontrar aquele tesouro. Isso na sociedade atual não existe mais, infelizmente. Hoje nós vemos aí os jovens se perdendo pelo meio do caminho. E da mesma forma, o reino de Deus é assim. O reino dos céus, ele precisa ser escavado, nós precisamos buscar por ele. Nós precisamos mergulhar profundo para encontrarmos esta preciosidade que é o reino de Deus. As coisas mais valiosas desta terra sempre estarão ocultas, elas não vão estar aparentes. Por isso, querido, não basta você entrar numa igreja, não basta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa buscar esta pérola que é o reino de Deus, e para isso você precisa escavar muito. Ela não está na superfície da terra, ela não está na superfície do seu entendimento. Você precisa mergulhar, você precisa entrar nesta água, não somente até os tornozelos, ou somente até os joelhos, ou até a cintura, ou até mesmo na altura do peito. Não, você tem que mergulhar. Você tem que mergulhar profundo para que você alcance esta pérola, esta preciosidade que é o reino de Deus. As pedras preciosas, o ouro, a prata, não encontramos jogados pelo caminho. Por isso precisa ser escavado, por isso precisa ser pesquisado. Da mesma forma é o reino de Deus na nossa vida. Quando nós encontrarmos esta pérola, aí nós vamos vender tudo que nós tivermos para mantermos ela conosco. O que isso quer dizer? Nós vamos fazer todo o esforço necessário para que o reino de Deus não se perca, para que nós não venhamos a perdê-lo. Então é algo que realmente é muito necessário que nós entendamos. O reino de Deus é uma preciosidade que está à nossa disposição, mas precisa ser buscado. Não é simplesmente você chegar numa igreja, você dizer, muitas vezes até da boca para fora, que você aceita Jesus,
e depois você continua do mesmo jeito. Aí nós vemos, por exemplo, que nós precisamos realmente buscar por estas preciosidades. Nós precisamos buscar por esta pérola que a Bíblia nos ensina. E devemos pagar o preço que for necessário para que esta pérola seja nossa, para que nós possamos tomar esta pedra como nossa, essa pérola como nossa, que é o reino de Deus. Porque senão, sabe o que pode acontecer? O verso 48, 47 diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda qualidade de peixe. Nesta toda qualidade de peixe estamos incluídos eu e você. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Queridos, nós precisamos tomar posse do reino dos céus, do reino de Deus para a nossa vida. Porque num determinado dia, o Senhor virá buscar a sua igreja. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Que tipo de peixe é você nessa rede? Qual é o tipo de peixe que você é? E se você será classificado entre os bons, ou você será classificado entre os maus e lançado fora? A palavra de Deus nos garante, ela não está nos dando apenas uma opção, ela nos garante que no dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja, no dia que o Senhor vier para julgar esta terra, Ele vai colocar diante dele todas as nações, serão colocadas diante dele. E assim como o pastor, ele vai separar os bodes das ovelhas. E ele vai dizer para aquelas ovelhas: estive nu e me vestiste, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, entra para o gozo do teu Senhor. E da mesma forma ele vai dizer para os bodes que ele seleciona dessa forma: estive nu e não me vestistes, estive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Uma outra situação: estive doente e não fostes me visitar. E ele vai colocar estes num outro lugar. Esses serão selecionados como os maus. Então, querido, nós temos que entender que nós precisamos estar de posse do reino de Deus. E para tomar posse do reino de Deus, não é somente erguer as suas mãos dentro de uma igreja, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Precisa que nós venhamos mergulhar fundo, mergulhar até o mais profundo para encontrar esta pérola preciosa que é o reino de Deus e tomar posse dela. Pague o preço que for necessário, mas obtenha esta pedra preciosa. Pague o preço que for preciso, mas obtenha esta pérola. Não espere para o último momento para ser classificado. Tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Não seja uma pessoa negligente na sua própria vida. Querido, salvação é individual. Meus pais eram crentes, mas nem pelos meus pais serem crentes eu alcançaria a salvação. A salvação haveria necessidade da minha posição, aceitar Jesus primeiramente. E depois, fazer isso que eu estou falando, mergulhe, busque por esta pérola preciosa, por esta pedra preciosa que é o reino de Deus, para a minha e para a sua vida. Não adianta ser cristão da boca para fora, falar a todos os ventos, aos quatro ventos que eu sou de Jesus, como muita gente faz. Muitas vezes você fala do amor de Cristo para as pessoas: ah, mas eu já tenho Jesus, é o que elas respondem. Eu quero saber se Jesus tem você. Não é você ter Jesus. Esse Jesus que você tem talvez não seja o mesmo que morreu na cruz. É um Jesus
que você criou na sua mente e você acha que ele vai salvar você. O nosso Jesus, ele é alcançado, assim como nós lemos na palavra dele aqui nesta parábola, que nós encontramos o reino de Deus e ali nós guardamos ele naquele determinado lugar e nós vamos e vendemos tudo que temos e vemos e adquirimos aquele terreno. Ou então aquele comerciante que descobriu uma pérola preciosa, ele foi e vendeu tudo que tinha e pegou aquilo que ele tinha, veio e ele comprou aquela pérola preciosa, aquela pérola que não tem preço, que é a nossa salvação, que é o reino de Deus. E isso, querido, só depende de mim e de você. Não depende dos nossos pais que serviam ao Senhor. Não depende dos nossos irmãos que hoje congregam conosco. Não depende dos nossos filhos, dos nossos tios, dos nossos primos. Não dependem de ninguém. Só depende de mim e de você. A minha salvação e a tua salvação é através da nossa busca. Mergulhe. Cave fundo. Mergulhe. Pague o preço que for necessário. Mas não perca isso. Não perca o reino dos céus. O reino dos céus é uma preciosidade que nós precisamos conquistar. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar com você nesse momento. Que você entenda a necessidade de se dobrar diante do Senhor. De se dobrar diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, venho te louvar e te agradecer por mais este momento tão precioso que é o momento da tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra que veio ao meu coração e que eu pude transmiti-la para todas essas pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Senhor, e que esta palavra possa alcançar as fronteiras do nosso país, que ela possa alcançar as fronteiras de outros países e que as pessoas que as ouvirem, que elas possam entender a necessidade de nós buscarmos pelo reino do Senhor, para que possamos alcançar e manter a nossa salvação. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que neste momento está nos ouvindo. Que a tua graça e o teu poder possam alcançá-los. Que eles possam se dobrar diante da tua santa presença. Que tudo seja para a glória do teu nome. Eu te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, querido. Eu peço para você mais uma vez, como eu fiz o pedido no início, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, passe este vídeo, compartilhe com suas redes sociais, com seus amigos, e que em nome de Jesus nós possamos ter muitas outras oportunidades de estar juntos para ministrar a palavra de Deus. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.